segunda dica aqui do professor. Todos os vezes que você vê o professor dando aula para a VUNESP, para o TJ, ou fazendo revisão, qualquer coisa, você vai ouvir eu falando isso aqui, e se você já ouviu, eu vou pedir desculpa que eu vou te falar mais uma vez. Uma das 6 questões de direito constitucional, com certeza, é remédios constitucionais. Professor, como é que você sabe? O professor acompanha a prova desde 2011, e desde 2011, todos os concursos que teve da prova de escrevente técnico judiciário, nós temos pelo menos uma questão de remédios, tá bom? Então nós precisamos lembrar aqui quais são os nossos remédios. Nós temos os remédios administrativos e nós temos os remédios judiciais. Os administrativos são 3: direito de petição, direito de certidão e acesso à informação. Os remédios judiciais, eles são habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular, tá bom? Perceba, na nossa revisão, o professor não vai aprofundar com você cada um deles, porque já foi objeto de conteúdos de aulas passadas, de lives passadas, inclusive está na plataforma completa, uma hora top para você de remédios constitucionais, aí o professor caprichou na aula. Então aqui nós vamos apontar o texto da lei e vou te dar as pegadinhas da prova, tá bom? Vamos lá. Remédio administrativos. Quais são? Direito de petição, direito de certidão e acesso à informação. Os 3 são gratuitos. Os 3 são gratuitos e pode ser utilizado em qualquer um dos 3 poderes, desde que eles exerçam de forma atípica ou atípica a função administrativa. Exerceu a função administrativa, eu posso fazer aí esta solicitação. Agora vamos lá. Direito de petição. Direito de petição aos poderes públicos para a defesa de direito, ou contra abuso, ou contra ilegalidade, ou abuso de poder. Essas são as hipóteses onde nós vamos ter aí a nossa figura relacionada ao direito de petição. O direito de certidão, ele vai muito próximo, ó. Obter certidão nas repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então o direito de certidão é muito utilizado, e aqui fazendo um paralelo, tá bom, com a nossa aula de normas da corregedoria, lá você vai ter aula de normas, revisão de normas, tá bom? Essa semana, então, lá em normas, uma certidão importante para você é a certidão de objeto e pé. Então, perceba, a sua prova pode fazer esse linkzinho aí, falando no direito constitucional que o indivíduo vai buscar uma certidão de objeto e pé, e para nós aqui é totalmente gratuito, tá bom? Vamos lá, acesso à informação. Acesso à informação está no artigo 5º, inciso 33, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá bom? Sua prova não cai a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 2.527, mas é importante que você saiba que existe essa estruturação. Quando nós falamos aqui do remédio constitucional na via administrativa, acesso à informação, você vai buscar a informação. Se a administração pública ela te deu a informação, tá tudo bem, mas a grande questão é, diante da recusa no fornecimento da informação, então eu pedi para a administração, ela não me deu, qual remédio judicial eu vou manejar para ter acesso à informação? E a sua resposta é uma resposta sábia, depende. Depende do quê? Qual tipo de informação eu estou solicitando, tá bom? Se porventura o nosso indivíduo estiver buscando informação de interesse particular, ou seja, são as chamadas informações pessoais, e a administração se recusa a dar, ele vai manejar o habeas data. O habeas data é o que garante acesso às informações da pessoa do impetrante. Agora, se porventura ele estiver buscando informação coletiva ou geral, que nós chamamos vulgarmente de informação pública, e a administração se recusou a lhe entregar, nós vamos manejar aqui o mandado de segurança. Então aqui o mandado de segurança é a via adequada para acessar as informações, tá bom? Então, nosso remédio aqui é o MS. Então nós temos essas duas questões. Professor, tem remédio constitucional que garante o acesso à informação sigilosa? Não existe, não existe, tá bom? Agora vamos lá. Você que vai fazer prova domingo agora do TJ São Paulo, bastante cuidado, porque a sua prova ela gosta de confundir o habeas data com o mandado de segurança. Então muito cuidado, aqui são 2 remédios judiciais. Vamos lá. O habeas datas ele vai garantir acesso
a liberdade de locomoção. Então ela vai garantir que o indivíduo que porventura ou está com a sua liberdade de locomoção cerceada, ou está em vias de ter a sua liberdade de locomoção cerceada, vai garantir aí que ele busque, aí que ele mantenha o acesso à informação. O mandado de segurança ele é utilizado para garantir um direito líquido e certo, tá bom? Que é um direito que é indiscutível que é seu, que você comprova por meio de documentos, onde o magistrado ele não vai ter uma profunda análise desse conteúdo, mas ele vai lhe conceder ou não essa ordem, tá bom? Agora, vamos lá. Habeas corpus aqui é o primeiro, redação aqui do texto constitucional. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então perceba, alguém está sofrendo uma violação, uma coação à liberdade de locomoção. Se você já sofre a violência, então você está diante do habeas corpus preventivo. Você vai pedir o alvará de soltura. Se está em vias de sofrer, está para acontecer, você vai fazer aqui o habeas corpus repressivo. Não, o professor inverteu, perdão. Se a pessoa já está presa, é o repressivo, alvará de soltura. Se a pessoa está em vias de ser preso, o habeas corpus preventivo, agora sim, perdão. E ele vai fazer a expedição do salvo-conduto, tá bom? Bastante cuidado, o habeas corpus é um remédio muito interessante para você hoje, sem querer entrar na matéria dos outros professores, tá bom? Mas tanto no constitucional quanto no processo penal, que nós tivemos uma grande uma reforma de um ponto bem significativo do nosso conteúdo, trazendo o habeas corpus podendo ser concedido de ofício pelo nosso magistrado, tá bom? É uma questão do qual o professor não vai entrar dentro do direito constitucional, porque extrapola os limites da nossa matéria, mas dá uma olhadinha lá, ele faz aí toda a diferença para você, acompanha aí esse conteúdo dentro do direito processual penal, porque pode ser que habeas corpus apareça ou no constitucional ou no processo penal para sua prova, tá bom? Agora perceba, o mandado de segurança coletiva, mandado de segurança individual, ele tá aqui, ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Bastante cuidado, porque o habeas corpus eu posso manejá-lo em face da administração pública, uma autoridade pública, ou perante uma pessoa jurídica de direito privado, que está exercendo aí uma atribuição do poder público. Exemplo mais clássico aqui, universidades. Universidades eu posso aí manejar um mandado de segurança contra ela, tá bom? Então bastante cuidado. O mandado de segurança ele é um remédio residual, eu só vou poder impetrar o mandado de segurança quando não for caso de habeas corpus e não for caso de habeas data. A banca VUNESP ela gosta muito do MS individual, mas a paixão dela é o mandado de segurança coletivo. Tá bom? MS coletivo é um assunto sensacional, ela gosta bastante aqui, então o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, e aqui, você imaginar de perguntas que é possível ser feita, a VUNESP já fez sobre esse conteúdo. Então, o mandado de segurança coletivo, o que ela se preocupa é quem possui a legitimidade ativa, quem pode impetrar a ordem de habeas corpus dentro do nosso ordenamento jurídico. E você vai perceber que a nossa Constituição fala, primeiro, a linha A, partido político com representação no Congresso. Então perceba, partido político com representação no Congresso, quando eu falo para você Congresso, eu estou falando para você Câmara dos Deputados ou Senado Federal, deputados federais, tá? Não é Assembleia Legislativa, cuidado que ela confunde aqui. E participação com representação no Congresso, o nosso partido tem que ter pelo menos uma cadeira, então ele tem que ocupar pelo menos uma das vagas. Aí vem a pergunta, professor, vamos imaginar aqui que o nosso partido é o XYZ e ele tem apenas uma cadeira. Ele impetrou o mandado de segurança coletivo, tá bom? E demorando aí para ter o julgamento, aquela coisa rápida do judiciário brasileiro, a partir do momento onde aquele mandado de segurança coletivo for julgado, aquele partido XYZ ele já não tem mais representante na questão do Congresso, não tem mais representante no Congresso. Vai perder a legitimidade, perder o objeto? Não, vai seguir normal. O importante de ter representante é no momento em que o partido tiver propondo impetrando aqui o nosso mandado de segurança coletivo, tá bom? Segundo ponto aqui, ó, organização sindical.
ou entidade de classe ou associação, aqui ela gosta, legalmente constituída e, olha uma preposição aqui, ó, e em funcionamento há pelo menos um ano, tudo bem? Em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, qual que é o prazo mínimo de funcionamento? Pelo menos um ano. Qualquer coisa que seja maior do que um ano, tá bom? Qualquer coisa que seja maior do que um ano está dentro. Então teve um ano que a VUNESP colocou assim, ó, a associação está funcionando há 2 anos, há pelo menos 2 anos. E teve muita gente que errou. Foi, professor, há pelo menos 2 anos. Calma, há pelo menos 2 anos, ela está mais do que um. Qualquer coisa que for acima que um, tá tudo certo, tá bom? Tem bastante cuidado aqui, para no dia da prova você tá nervoso, você tá ansioso lá, e você acaba confundindo as coisas. Então calma, fica calmo, mantenha o coração calmo, mantenha o coração tranquilo, para que você consiga aí fazer uma boa prova, tá bom? Vamos lá, falando um pouquinho aqui sobre o habeas data. O professor vai pedir licença para você aqui um minutinho só, vou deixar você lendo o habeas data, só para o professor fazer uma coisa que você não pode fazer por mim. Pronto, voltei. Você que está chegando agora, o professor está gripado pra caramba, então o professor precisava aqui fazer um negócio, eu não ia conseguir continuar falando. Vamos lá. Voltando aqui, então nós estamos falando sobre o habeas data. O habeas data é um remédio constitucional também, ó, que visa, para em primeira circunstância, assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro de bancos de dados, entidade governamental ou de caráter público. Então, aqui é o acesso à informação pessoal, tá bom? Então, só informação pessoal. E no segundo momento, ó, é para retificação, ou seja, correção de dados, sendo que essa correção pode ser feita por um processo judicial ou administrativo, sempre em formato sigiloso, mas se o indivíduo preferir, ele possa fazer por um outro tipo de processo, tá bom? Que não o habeas data. Tranquilo? Mandado de injunção é o nosso próximo remédio. O mandado de injunção, ele foi bola cheia aqui, desde o segundo semestre de 2023, primeiro semestre de 2024, o STF trabalhou muitos casos de mandado de injunção, 2 mandados de injunções famosos, o primeiro que permite e regula o direito de greve no serviço público, e o segundo mandado de injunção famoso é um mandado de injunção que determina que todos os casos de discriminação homofóbica ou transfobia será aplicada a lei de racismo, tá bom? Questão bem interessante aqui também dentro do direito constitucional, mas vamos ver aqui o que a nossa Constituição fala, ó. Conceder-se-á mandado de injunção, o MI, sempre que falta de norma regulamentadora, aquilo que nós chamamos de mora do Congresso. Então o Congresso está em mora, ele demora para fazer, tá bom? Regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e também à cidadania. Nessas hipóteses, nós vamos ter aí a figura do mandado de injunção. Então, a ausência de norma regulamentadora. Vamos lá, aqui nós temos um próximo tópico, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ou a entidade de que o Estado participe, a moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais de ônus e sucumbência. Aqui o ponto mais importante para você é lembrar que a ação popular ela não pode ser impetrada por qualquer pessoa. No habeas corpus, a legitimidade dele é universal. Qualquer um pode fazer, independente de quem seja, pessoa física, pessoa jurídica, empresa, estrangeiro, apátrida, qualquer um. Agora, quando eu olho para a figura da ação popular, é só cidadão. Só cidadão, a contrário senso, pessoa jurídica não pode, estrangeiro não pode, apátrida não pode, é só, então somente só cidadão. E se o cidadão estiver agindo de boa fé, ele será isento de custas judiciais e ônus de sucumbência. Agora, se ele tiver de má fé, ele tem que pagar tanto as custas judiciais quanto o ônus de sucumbência. Agora, a palavrinha-chave para você acertar a ação popular é essa daqui, ó, anular ato lesivo. Então, ele vai ser anulação. Então ele vai visar a anulação, então eu estou falando de um controle de legalidade feito pelo Poder Judiciário, tá bom? Questão bastante interessante aqui para você, beleza? Remédio constitucional, então, é bola cheia.